Fala galera, começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu tô aqui pra falar sobre Doutor Sono, o novo lançamento da Warner que chega hoje aos cinemas. Eu pude assistir antes e vou falar aqui o que é que eu achei do filme que continua aquele clássico do Stanley Kubrick de 1980, O Iluminado, a obra baseada mais uma vez em uma produção do Stephen King e continua aquele filme de 1980. Então eu vou dizer o que eu achei, não tem spoilers, pode ficar despreocupado, então sem mais enrolação, bora pro vídeo, chega aí. Na minha opinião é questionável, eu não sabia se realmente valia a pena e se era necessário ter essa continuação, mas se a obra original, que é o livro do Stephen King, foi continuada, por que não fazer o filme? Eu acho que essa foi a maior indagação na hora que eles foram decidir se produziam ou não essa continuação. Se o livro teve uma continuação, talvez um filme pudesse encaixar bem aí na história. Esse filme tinha um grande desafio que era fazer uma continuação para um clássico do cinema e trazer a continuação da obra literária também. Então, como é que ele vai intercalar essas coisas? O que é que ele vai fazer de referências para essas duas obras? O que é que ele pode usar do livro? O que é que ele pode usar do filme de 1980? O que é que ele vai descartar dessas duas coisas? Era complicado, mas eu acho que, de certa forma, eles conseguiram entregar um resultado bem bacana. Não vá assistir esse filme se você não viu O Iluminado. E para quem não viu, por favor, veja O Iluminado, porque senão esse filme perde muito daquilo, do impacto dele, e também perde muito do sentido que ele faria se você não tiver visto O Iluminado recentemente. Na minha opinião, ele funciona, não é perfeito, mas funciona. As coisas positivas que eu vi nele: a fotografia é muito boa, toda a questão da filmagem, a montagem do filme é muito boa, a trilha sonora também ajuda demais, é muito bacana, os personagens têm um desenvolvimento muito legal, o Danny Torrance, que é o protagonista da história, junto com a Abra, que é uma jovem que também tem ali a questão do Iluminado, que tem esse poder e tal, são personagens legais, são personagens que têm relevância, que têm um desenvolvimento muito legal nessa trama todinha. Os vilões no mundo real são interessantes, não todos eles, mas os principais ali, o núcleo principal é muito legal, tem um desenvolvimento bacana. As referências que faz ao filme de 1980, ele não descarta, ele traz muita coisa importante daquele filme, inclusive referências claríssimas, e insere muitas cenas do filme de 1980 nesse filme agora, para poder fazer a referência direta ao que está acontecendo nesse momento, e também traz coisas do livro, mas eu acho que você não precisa ter lido o livro para poder assistir esse filme, você consegue pegar muita coisa apenas assistindo o filme de 1980. Tá na hora de destacar os problemas desse filme aqui. Eu acho que o principal foi um detalhezinho na trilha sonora, que é um pulsar do coração. Ele começa fazendo isso no começo do filme para poder te dar uma noção do que o personagem tá sentindo e tal, te dando angústia, até funciona, mas depois ele usa tanto esse artifício ao longo do filme que perde o sentido, não tem mais impacto e fica até chato o tempo todo. Você tá em qualquer cena escutando aquele pulsar no coração, acelerando, desacelerando. Cara, fica muito chato quando isso estica muito no filme, fica muito chato. Eu entendo que é necessário, mas não precisava ser tanto, e fica muito arrastado, que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O filme tem 2 horas e meia, é um filme longo, é extenso, você não percebe tanto quanto você tá lá assistindo, ele consegue te prender bem, mas os 2 primeiros atos, meu Deus, é muito arrastado. Acho que eles poderiam ter cortado algumas coisas ali e um pouquinho mais direto nessa história, enxugado, para poder colocar em menos tempo, que com certeza conseguir entregar um resultado muito legal. É difícil enquadrar esse filme aqui num gênero específico. Ele teoricamente se entregaria como suspense ou um terror psicológico, coisa que o primeiro filme dá para entender bem, você consegue colocar ele nesse gênero. Seria sim um terror psicológico, mas até muito mais voltado para fantasia, já que ele estende esse universo do Iluminado e aqui ele completa um pouquinho mais de como funciona, como se desenvolve, e também a galera que é a vilã no mundo real e que quer consumir esse tipo de poder. Ele meio que estende o universo e não fecha, num caso como a gente vê no primeiro filme lá, que tem é tudo fechado no Hotel Overlook. É difícil colocar esse filme num gênero, mas ele mistura ali um pouquinho de cada, um pouquinho de ação, um pouquinho de aventura também, traz um leque de suspense também interessante, usa um pouquinho do artifício desse terror moderno com o jumpscare e tal, mas nada demais. Acho que 2 ou 3 do filme inteiro não compromete e nem atrapalha. Você tem que ter visto alguma coisa antes, principalmente o filme de 1980, para poder entender essa história e ela fazer sentido, senão não vá ao cinema, vai ser totalmente desconexo para você, você não vai conseguir entender as coisas, nem vai conseguir se divertir. O filme ele é bem legal, consegue fazer essas ligações
ligações entre o filme dos anos 80 e o livro. Ele conseguiu dar um link legal, apesar de que tá muito mais para trazer a nostalgia de relembrar o Hotel Overlook. Cada detalhezinho do hotel que foi trazido para esse filme aqui tá perfeito, eles reconstruíram muito bem. Os efeitos especiais são incríveis, cada detalhe é muito bem feito, muito bem trabalhado. Eles recriaram muito bem o hotel. As cenas clássicas eles trazem aqui, a reconstrução delas perfeito. É incrível você ver novamente ali, com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. É incrível, os caras fizeram um trabalho absurdo, ficou muito legal. Mas ainda assim é um filme difícil de compreender. E, cara, vai dividir muitas opiniões. Eu gostei, mas pode ser que boa parte dos fãs de O Iluminado não gostem. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme, eu acho que um 7 tava de muito bom tamanho, porque ele tem muita qualidade técnica, tem uma história que se desenvolve de certa forma legal, apesar de ser muito arrastada, tem boas referências e muitas coisas nostálgicas que eles trazem do clássico de 1980, então a nota 7 eu acho que tá mais do que justo. Eu acho que é válido, você pode dar esse benefício da dúvida, pode ser que você se divirta muito com esse filme, mas também acabe odiando. Tem essas duas opções ali, eu acho que são totalmente compreensíveis, mas na minha opinião vale a pena. É um filme legal, apesar de muito arrastado. Deixe seu like para continuar impulsionando nossos vídeos, e se você não é inscrito, se inscreva, porque ajuda o canal demais, e são vídeos novos toda semana, sempre com críticas essa aqui de filmes que vão sendo lançados, sempre as estreias, vou fazendo críticas aqui toda semana, e também resumo de notícias da cultura pop. Então toda semana tem vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários o que é que você achou, e se não assistiu ainda, me diz quais são as suas expectativas. Eu vou ficando por aqui, te vejo numa próxima. Valeu, falou!